Olá, assista hoje no TVL Notícias. Vereadores mirins vivem a experiência de serem deputados federais por um dia. Projeto de lei deverá proibir a exposição de cigarros em estabelecimentos comerciais de Blumenau. Obras em locais de competições para os Jogos Abertos devem ser concluídas até a metade do mês que vem. Essas e outras informações agora no TVL Notícias. Blumenau, segunda-feira, 28 de outubro de 2013. O noticiário com acontecimentos da Câmara e da cidade está no ar. Tramita na Câmara um projeto de lei que estabelece sanções administrativas para a prática de maus tratos contra animais. A proposta deu entrada no Legislativo durante a última sessão ordinária e é de autoria dos vereadores Evelyn Ruscher e Jefferson Forrest. Outra matéria que começou a tramitar revoga uma lei em vigor. Projeto de autoria de 5 vereadores: Vanderlei de Oliveira, Marcos da Rosa, Zeca Bombeiro, Jens Mantal e Oldemar Becker. Proposta dos parlamentares revoga a lei atual que regulamenta a contratação de controladores de velocidade em Blumenau. Vereadores mirins fazem avaliação da viagem que fizeram à capital do Brasil. Os jovens vereadores mirins tiveram a oportunidade de serem deputados por um dia, discutir e votar projetos de lei apresentados pelos próprios jovens. Isso porque os vereadores mirins estiveram na Câmara Federal em Brasília, onde os pequenos parlamentares com idade entre 12 e 14 anos expressaram suas visões sobre a política brasileira com conhecimento de gente grande. A viagem foi cansativa sim, mas como nós somos um grupo jovem, alegre, assim, passou rápido, voando, assim. E conhecemos, sim, muitos lugares bacanas e também entendemos um pouco de como é a política de nosso país. Além de conhecer o Parlamento Federal, os vereadores mirins puderam apresentar e aprovar projetos de lei, como é o caso do projeto aprovado que incentiva a cultura do cinema nas salas de aula. Cinema para todos, né? Que é um projeto assim dos deputados mirins, que em cada uma vez no mês, em uma tarde, alunos de escolas carentes, assim, crianças carentes, vão ter uma tarde de cinema. O estudante Samuel Santos Soares, da Escola João Widmer, conta que pôde conhecer onde deputados de todo o país defendem os projetos de interesse dos brasileiros. Para Samuel, foi uma experiência única e inesquecível. Foi uma viagem assim muito interessante. Para mim significou um conhecimento a mais. O que eu aprendi lá, no geral, é que a política ela existe sim. Nós vimos ela com nossos próprios olhos. E principalmente que os jovens do nosso país têm voz. Além de participar da sessão, os vereadores mirins visitaram a Secretaria de Articulação Nacional, todo o complexo do Congresso Nacional e o gabinete do deputado Décio Lima. Eu achei muito interessante porque a gente foi para aprender o outro lado da política, saber como é, não ficar na nossa cidade só, porque são lugares muito diferentes e muito distantes e muda muito. Aí a gente foi lá, aprendeu muito, vimos vários lugares, nós visitamos também. Foi muito importante a participação deles na Câmara dos Deputados, até para eles estarem perto da política nacional, eles não conhecerem e assim terem um entendimento melhor, porque estando longe, às vezes nem sempre eles conseguem compreender. Foi uma oportunidade de muitos também viajarem pela primeira vez. Agradecer à Câmara de Vereadores por proporcionar isso a esses jovens, talvez, né, única na vida deles. E foi muito especial, eles gostaram, os laços de amizade deles que se estreitaram, o conhecimento, as obras do Oscar Niemeyer, a construção de Brasília. A presidente da Associação dos Pais e Amigos de Portadores de Mielomeningocele esteve na Câmara para comentar sobre o trabalho desta entidade. Edna Teixeira de Moraes lembrou que a doença é um defeito congênito em que a espinha dorsal e o canal espinhal não se fecham antes do nascimento e pode afetar 1 em cada 800 bebês. A responsável contou que a nova sede da instituição foi reformada e hoje está toda adaptada e com acessibilidade.
Veja daqui a pouco, depois do intervalo. Projeto de lei deverá proibir a exposição de cigarros em estabelecimentos comerciais de Blumenau. Obras em locais de competições para os Jogos Abertos devem ser concluídas até a metade do mês que vem. Não sai daí, o TVL Notícias volta em um instante. Até já. Como é que foi, tia? Avisei tanto seu primo. Não usava capacete, não respeitava nada. Mas com moto, a gente tem que tomar cuidado. Uma moto significa poder ir mais longe ou nunca mais voltar. Moto é preciso saber usar. O trabalho do Fórum Municipal de Segurança Pública foi abordado pelo policial civil Antônio Fernando das Neves Filho. Fundado em 15 de julho, o objetivo do fórum é trocar experiências e traçar estratégias com as forças da segurança. O policial informou ainda que o grupo reúne 32 entidades como OAB, Ministério Público, ACIB e Consegues. Neves disse que o trabalho está baseado em eixos temáticos como, por exemplo, o controle da violência de uma cultura da paz. Contagem regressiva para os Jogos Abertos de Santa Catarina que serão realizados em Blumenau. Cidade já se prepara para a competição. A última grande reforma no ginásio do Galegão foi feita em 2008. Em 5 anos, a quadra de madeira apresentou deformidades. Para receber os Jogos Abertos, o piso central está sendo reformado. A obra, que inclui outros reparos, vai custar R$45 mil. O piso já está com infiltração, né? E ter muitos pregos, que quando foi feito a outra reforma, agora estava aparecendo e estava com problema para os atletas se machucarem, né? E as portas, agora com esse problema de segurança que a gente tem bastante, a gente quer colocar aquelas portas antipânico, né? Que a gente só abre por dentro para a segurança das pessoas que vêm assistir aos jogos, né? E a iluminação também, a gente vai trocar algumas lâmpadas que estão queimadas para melhorar a iluminação. A reforma do ginásio deve ser concluída até o próximo dia 15 de novembro. Aqui no Galegão vão ser disputadas 2 modalidades, o futsal e o basquetebol masculino. O basquete de Blumenau treina aqui, né? Então é o local de treinamento. E o futsal, como é um local maior, para que tenha bastante público assistindo esses jogos, né? Que acredita-se que é os 2 eventos que atraem mais público para os Jogos Abertos. Nas 52 edições dos Jogos Abertos, Blumenau, que vai ser sede pela 5ª vez, conquistou 39 títulos de campeão geral. Neste ano, uma das novidades é o site oficial do JASC. O site já vai estar com as informações atualizadas quase que ao mesmo tempo. Então, isso vai facilitar o trabalho da imprensa e também das pessoas que querem acompanhar os Jogos Abertos mais diretamente. Vão ter ali os locais de competição, a programação dos jogos, algumas estatísticas, a história do esporte de Blumenau e dos Jogos Abertos de Santa Catarina. E sem mencionar que também nós vamos ter ali a contagem regressiva para a abertura dos Jogos Abertos, que iniciam no dia 20 de novembro. Mais de 100 municípios catarinenses e cerca de 6 mil atletas, sem contar com os dirigentes e técnicos, estarão na cidade. No endereço www.jasc2013.com.br, todos podem interagir, postar fotos e vídeos dos momentos mais importantes da competição. Está lá na competição, nem sempre, por exemplo, a mídia vai conseguir estar em todos os momentos dos Jogos Abertos. Mas você é atleta, você conquistou uma medalha. Vai lá, pede para o seu colega, na hora que você estiver no pódio, tirar uma foto, você pode postar no site e aí a sua família que está lá em São Miguel do Oeste, por exemplo, vai poder acessar e ver ali aquele momento tão bacana que é o momento da premiação nos Jogos Abertos. Foram empossados os integrantes da nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e Imobiliário de Blumenau e região. Alberto Francisco Pereira e toda a equipe foram reconduzidos aos cargos para mais 4 anos de mandato. O presidente da Câmara, vereador Vanderlei de Oliveira, participou da cerimônia que marcou a posse deste sindicato. Desejou sucesso aos trabalhadores e colocou o Poder Legislativo à disposição.
Fundação Fritz Miller promove nos próximos dias 6, 7 e 12 de novembro um curso sobre cargos e salários. O treinamento é voltado para profissionais que desejam implementar o benefício nas suas empresas. Carga horária de 24 horas, incluindo metodologia, exposição de cases e práticas. Sobre inscrições e mais informações, basta entrar em contato pelo e-mail ou telefone que aparecem aí no seu vídeo. Câmara analisa a proposta de proibição de exposição de cigarros em estabelecimentos comerciais. Este tipo de expositor de cigarros poderá ser proibido em Blumenau. Uma proposta está tramitando na Câmara de Vereadores. E, se aprovada, cigarros poderão ser comercializados, mas não expostos. O hábito de fumar ainda é um dos principais fatores para o desenvolvimento de doenças crônicas no país. Por isso, o projeto de lei está tramitando no Legislativo blumenauense. Qual é o objetivo? É diminuir ainda mais a publicidade para que a gente possa ampliar o alcance hoje da redução do consumo de cigarros. Uma pesquisa mostrou que há 6 anos atrás o consumo de cigarros era 20% maior do que hoje. E essa redução se deve drasticamente ao fato de que foi cortada a publicidade em qualquer meio de comunicação. Então queremos cortar a publicidade também nos pontos de venda, protegendo com isso cada vez mais as nossas crianças e adolescentes e os adultos do futuro que infelizmente acabam, em alguns casos, tendo contato com o cigarro na infância e na adolescência e tornando dependentes. O parlamentar adiantou que apresentou uma emenda ao projeto, regulamentando o tamanho do cartaz e ainda a tabela de preços que será permitido nos postos de vendas. O projeto já passou por todas as comissões. A emenda que eu fiz, que foi uma falha que eu não apresentei, que é permitir a colocação da tabela de preços. Conversando com alguns comerciantes, eles me alertaram disso e eu mesmo fiz a emenda para que ela pudesse estar mais adequada possível. E essa emenda está tramitando ainda nas comissões da Câmara para que depois o projeto na sua totalidade possa ir para plenário. O vereador adiantou ainda que, apesar da complexidade do projeto, ele está confiante em sua aprovação em plenário. A minha confiança é que os vereadores entendam o objetivo do meu projeto, que ele é estritamente voltado na proteção da população, na busca do bem-estar e, paralelamente a isso, ao aumento da saúde da nossa população. Quanto menos pessoas fazendo uso do tabaco, do cigarro, menos problemas de saúde elas vão ter, menos incidência de câncer e, consequentemente, o próprio município, a municipalidade vai despender, e o governo federal também, menos recursos na questão do SUS para tratamento desses problemas oriundos do consumo excessivo do tabaco. Sociedade Desportiva Vasto Verde não será mais um local de votação a partir da próxima eleição. Cerca de 1.000 eleitores que votavam neste local devem ficar atentos. A Justiça Eleitoral enviou um comunicado informando que as 4 seções do Vasto Verde foram transferidas para a Escola Adolfo Konder, que também fica no bairro da Velha. O colégio passa agora a ter 17 sessões eleitorais com quase 7.000 eleitores. O projeto Vila Encantos, que promove atividades culturais com moradores da Vila Itopava e de toda a região norte, foi aprovado pela Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. São R$263 mil que podem agora ser captados pela Lei Rouanet por meio de impostos devidos por empresas. O Vila Encantos desenvolve linguagem musical e cultura com aulas individuais ou em grupo, além de fazer concertos gratuitos e apresentações na região da Vila Itopava e toda a região norte também. Agora vamos ver a previsão do tempo para este começo de semana aqui em Blumenau. Você sabia que, apesar da crise financeira em Blumenau no início do século passado, mesmo assim o centro da cidade começou a ser urbanizado nesta época? Foi em 1901 quando começaram a surgir as primeiras grandes construções no centro. Entre elas destacam-se pela beleza e projeto arquitetônico as que abrigavam o Hotel Roletz e a Casa Comercial Paul Rosadel. Naquela época, estas edificações eram símbolos do progresso de Blumenau.
Fique de olho na programação da TVL. Amanhã tem TVL Comunidade, inédito. Vamos conversar com uma veterinária sobre os cuidados com a saúde dos animais. O TVL Comunidade vai ao ar amanhã, 15 para as 2 da tarde, com reprises durante todos os dias da semana. Amanhã também, não esqueça, às 3 da tarde, a TVL transmite ao vivo a sessão ordinária direto do plenário da Câmara. Veja a TVL também pela internet e no Facebook. Por hoje é só. O TVL Notícias desta segunda-feira. Ponto facultativo em Blumenau no serviço público por causa do Dia do Servidor está ficando por aqui. Obrigado por sua companhia, uma boa semana, boa segunda para você e até a nossa próxima edição. Até lá!